Estamos ao vivo. Então, boa noite a todos. Eu sou o Arthur Matucci, né? Eu estou aqui recebendo o professor Márcio Seligman Silva, que vai dar essa palestra para nós hoje à noite. E o Márcio é doutor pela Universidade Livre de Berlim e pós-doutor por IALI, e atualmente professor titular de teoria literária na Unicamp, e também pesquisador do CNPq. É o autor de Ler o Livro do Mundo, Walter Benjamin, Romantismo e Crítica Poética, cuja segunda edição acabou de sair em 2020, Adorno, de 2003, O Local da Diferença, segunda edição em 2018, Para uma Crítica da Compaixão, de 2009, e A Atualidade de Walter Benjamin e Adorno, também de 2009. Traduziu Walter Benjamin sobre o conceito de história, foi professor visitante em universidades no Brasil, Argentina, Alemanha, Inglaterra e no México. Entre 2006 e 2011, coordenou o projeto temático da FAPESP, chamado Escritas da Violência. É membro do grupo de pesquisa em Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do Instituto de Estudos Avançados do IEA da USP, o IEA da USP. Então, bem-vindo, Márcio, ao ciclo Universidade em Transformação, né, coordenado pelo professor Paulo Fará, da FEFELESH, e do NAP Brasil-África. Então, agora, Márcio, eu vou passar a palavra a você, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e pela sua generosidade e disposição de participar. Obrigado. Olá, Arthur, Paulo, ouvintes, boa noite. Obrigado, Daniel, aí pela mediação técnica. É um enorme prazer estar aqui com vocês, conversando, nesse momento que eu acho que é super importante. A gente está sempre que possível se dirigindo à sociedade, utilizando esses meios aí para romper tanto o nosso isolamento pandêmico quanto o isolamento acadêmico, que eu acho que é um momento de mobilização, é um momento da universidade estar tentando interagir o máximo possível com a sociedade. Então, para mim é uma oportunidade estar aqui, e nesse tipo de oportunidade eu gosto também de tentar falar coisas que, enfim, temas não tanto, digamos assim, como uma exposição teórica que a gente faz de vez em quando num congresso, mas realmente me dirigindo para um público também mais geral. E eu vou projetar um PowerPoint para me guiar e também para tornar um pouquinho, talvez, mais imagética a minha apresentação. Eu espero que eu consiga fazer isso direitinho. Se tiver algum problema, vocês, por favor, falem, porque eu não consigo ver a cara de vocês depois que eu começo a projetar o PowerPoint. Tá certo? Então, eu estou projetando já na tela inteira, espero que vocês estejam conseguindo ver. Essa é a minha proposta, né? Tinha pedido para falar sobre questões de técnica, então eu penso técnica de destruição, testemunho e decolonialidade. Vamos ver se a gente consegue fazer uma aproximação entre esses conceitos. E eu começo falando da relação entre destruição e testemunho, as práticas e a necessidade de testemunho nascidas do acúmulo de destruição, provocada por exemplo, megaprojetos que destroem a natureza e a população que aí vive, como em Belo Monte, e no caso do crime socioambiental de Mariana, de 2015, e no de Brumadinho, de 19, e da nossa atual crise do novo coronavírus, nos levam a formular novos modelos de como se pensar as relações interhumanas e entre humanos e não humanos. Contra a destruição do planeta e o racismo estrutural, que repercute no racismo ambiental, mais do que nunca é a escuta do sofrimento dos esmagados pela engrenagem de nossos modelos de progresso e de técnica, e a escuta do lamento da natureza, que poderão servir de armas contra a nossa própria autoaniquilação. Então, eu falo de uma nova visão crítica da história e da técnica, que eu acho que se impõe diante do que a gente está vivendo agora, cada um fechado, encerrado na sua casa.
problema técnico aqui, eu não consigo tirar um negócio da frente do meu PowerPoint. Bom, tudo bem. Bom, vemos aqui uma nova antropologia, antes de mais nada. Eu lembro o modelo de ser humano do Freud, né? Como para Freud, também para Benjamin, nós devemos ser vistos não a partir de nossa face prometeica e empreendedora do Homo faber, mas antes do desamparo e dependência do pequeno ser humano, como escreveu Freud em Inibição, Sintoma e Medo. E, por sua vez, Benjamin escreveu: para que falar de progresso a um mundo que afunda na rigidez cadavérica? Deve-se fundar o conceito de progresso na ideia de catástrofe. Que tudo continue assim, isto é a catástrofe. Ela não é o sempre iminente, mas sim o sempre dado. Nós vivemos a catástrofe e, hoje em dia, basta a gente abrir os olhos para perceber isso, com todos os níveis, lamentavelmente. A catástrofe deve ser vista, continua Benjamin em outro fragmento, como o contínuo da história. A catástrofe é o progresso é a catástrofe. Nunca existiu um documento de cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. Ele escreveu também nas suas famosas teses sobre o conceito de história, sobre as quais eu falo um pouco mais ao longo dessa fala de hoje. Bom, aqui eu falo de uma ideia de dispositivo colonial, genocídios e ecocídio. Esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta, escreveu Krenak. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. Somos piores que a Covid, continua Ailton Krenak. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Então, eu paro aqui para pensar nessa ideia de dispositivo colonial associado a essas afirmações do Ailton Krenak. A ideia de uma abstração civilizatória que suprime a diversidade. É isso que o dispositivo colonial, que é um dispositivo que foi criado ao longo dos séculos XV até o século XXI, porque nós continuamos numa era dessa colonialidade, desse tipo de violência que a modernidade inventou, junto com a acumulação primitiva de capital, que vai reduzindo a terra a commodity e corpos a corpos dóceis, trabalhadores, que podem ser descartados, como eles não servem para a servidão. Então, essa que é a abstração civilizatória que suprime a diversidade, e é assim que a gente tem que pensar o dispositivo colonial com todas as associações possíveis, tanto com esses genocídios, ecocídios, né, com o racismo, que é a coluna vertebral do dispositivo colonial, e que hoje em dia vem à tona de uma maneira especialmente gritante nesse nosso mundo pandêmico, que é o mundo de radicalização de toda essa destruição desse modelo de progresso que o dispositivo colonial traz dentro de si. Então, suprimir a diversidade, negar a pluralidade de formas de vida, é isso que o dispositivo colonial faz, porque ele se associa a uma ideia de razão abstrata, universal, europeia, branca, masculina, homofóbica, racista, etc. E o que o Ailton está falando, com a sabedoria dos povos originários aqui das Américas, dos povos ameríndios, com esse saber que justamente sofre o tempo todo esse etnicídio por parte do dispositivo colonial, é que ou a gente para agora, né, ou a gente tenta suspender esse processo, como o Benjamin também falava, né, como a gente viu, tem um encontro aqui, o Benjamin falando de dentro do turbilhão, né, do nazismo, do nazifascismo que levou a vida deles, né? Imagino que os ouvintes aqui sabem que ele se matou fugindo da Gestapo, na fronteira da França com a Espanha. Né? Então, ele viu era um momento de radicalização, né? Dessa razão moderna, ocidental, branca, racista, né? Que produziu o dispositivo colonial, que produziu genocídios. É uma razão genocida, autericida, como diz Achille Mbembe. Os povos ameríndios, escreve também o Krenak,
apresentando a sua cosmovisão, não percebe que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza, né? Afirma o Ailton. Enquanto a gente justamente vive nessa abstração civilizatória, nós achamos que nós não somos natureza. A gente pode objetificar e transformar ela no meio de produzir riqueza. Só que nós somos natureza. E na medida que a gente destrói o nosso chão, a gente perde justamente o solo que poderia dar vida, a continuidade à nossa vida. Então, em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram, conta ainda Krenak, como os índios vão fazer diante disso tudo? E eu falei, o Krenak, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado com os brancos. Como que vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes uma das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. Ou seja, o Brasil é um dos países que possui uma das maiores riquezas linguísticas do mundo. E a população branca desse país não tem consciência disso, porque justamente a gente vive apagando a existência dessa população, dessas tradições gigantescas. Né? Existe o mito de que não existe história do ponto de vista dos indígenas, não existe memória indígena, eles são sempre aproximados de uma espécie de animalização bárbara, quando, na verdade, o que tem ali é um poço de sabedorias, como a gente pode ler, tanto no Krenak como no Davi Copenau, como a gente vai ver mais adiante. Então, a gente tem que escutar esses testemunhos dessa catástrofe socioambiental que nós estamos vivendo. E eu lembro também de um outro autor que pensou muito sobre isso, ele pensou uma ética da responsabilidade, que foi o Hans Jonas, o princípio responsabilidade. Ele fala nesse livro, né, famoso ensaio importante, muito atual, que a capacidade destrutiva das técnicas modernas é tão grande que altera a base de todas as doutrinas éticas anteriores que partiam do pressuposto da continuidade e constância da natureza. A nova técnica é a nossa, na verdade, a quarta ferida narcísica, depois de Copérnico, Darwin e Freud. Então, essa ideia de que as éticas elas eram éticas interhumanas, e para o Jonas a gente precisa fundar uma ética que inclua também, né, justamente essa natureza cindida. E justamente ele fala, é engraçado, chegando de um outro ponto dessa Europa, né, dessa Europa que achou que estava civilizando o mundo, mas estava levando esse progresso, cujo modelo é esse dispositivo colonial que leva à destruição da natureza e da vida, né, que ela no final das contas, tanatopolítica, sempre, ou necropolítica, como diz no Mbembe, o Jonas ele chega à conclusão de que também não existe, a gente não pode mais falar dessa diferença entre o artificial e o natural. Então, ele propõe, né, uma espécie de imperativo categórico, vários, né, eu coloco um deles. Né, haja de tal maneira que os efeitos de tua ação não sejam destrutivos para a futura possibilidade de uma vida humana autêntica na Terra. Então, isso aí pode aproximar do que eu estou chamando aqui de uma espécie de ética ameríndia. Podemos pensar que Jonas prega uma ética para além do aqui e agora, para além da proximidade espaço-temporal. Temos que estabelecer uma heurística do medo, como ele fala, com relação ao futuro. Furcht, medo, né? Ele faz uma diferença com relação a uma Angst, angústia, né? Que ele associa à possibilidade de ter uma esperança. Então, se a gente conseguir perceber que o que a gente está vivendo é um perigo real, né? De que a gente está destruindo a Terra e provavelmente a nossa geração, as próximas, vão viver essa situação limiar, então a gente tem que mudar o nosso projeto, né, de vida, o nosso projeto de existência na Terra. Daí você poder, sim, ainda falar em esperança. Né? E eu lembro também da filosofia do Benjamin, quando ele falava que a tristeza da natureza que a faz emudecer. Né? E ele também falava de um novo conceito de trabalho aliado ao dar voz à natureza. Eu cito Benjamin. Segundo Fourier, o trabalho social bem organizado teria entre seus efeitos que 4 luas iluminariam a noite,
que o gelo se derreteria dos polos, que a água marinha deixaria de ser salgada e que os animais predatórios entrariam a serviço dos seres humanos. Isso é uma visão de um paraíso, apesar de parecer meio catastrófica essa história de gelo derretendo, mas dentro da tradição europeia do país de Cocanha, né? Esse país ideal onde existe uma harmonia total entre a natureza e os humanos. Essas fantasias ilustram um tipo de trabalho que, longe de explorar a natureza, é capaz de liberar as criações que dormitam como possibilidades em seu ventre. Então, a ideia do Benjamin, leitor do Fourier, é que esse outro modelo de trabalho, que não é um trabalho que explora o trabalhador, permitiria esse desabrochar da natureza de uma conviviabilidade com o ser humano, e não dessa relação predatória e destrutiva que nós temos com a natureza. Ao conceito corrompido de trabalho, continua Benjamin, corresponde como seu complemento àquela natureza que, segundo o pensador social-democrata alemão Joseph Ditzigen, está aí grátis. Então, ele associa de uma maneira muito interessante, muito atual, esse conceito corrompido de trabalho com um conceito corrompido de relação com a natureza, como se ela estivesse aí grátis, ou seja, é exatamente o que a gente vê hoje triunfando no Brasil. Uma ideia de trabalho corrompido, ou seja, não existem direitos, existem só exploração máxima e redução do trabalhador a um corpo dócil que deve produzir o máximo lucro, e a natureza é só commodity, ela está aí grátis, como dizia também o Joseph Ditzigen, que o Benjamin critica nas suas teses sobre o conceito de história. Continua um outro fragmento associado a essas teses também. Marx afirma que as revoluções são as locomotivas da história do mundo, mas talvez isso seja totalmente diferente. Talvez as revoluções sejam o freio de emergência da humanidade que viaja nesse trem. E ele lembrou em Rua de Mão Única. Dominação da natureza, assim ensinam os imperialistas, é o sentimento, é o sentido de toda a técnica. Mas a essa visão ele contrapõe outra. A técnica não é dominação da natureza, é dominação da relação entre natureza e humanidade. Aí ele vai falar justamente de uma relação que se estrutura a partir de uma ideia de jogo, porque o jogo permite tanto um distanciamento como uma aproximação. Né? Ele vê no dispositivo do jogo uma espécie de cânone de uma nova relação possível com a natureza. Então, justamente, ele fala do que seria uma segunda técnica, né? Uma segunda técnica que ele opõe à primeira técnica que produz, né, a destruição. Então, falando novamente dessa ética, né, que a gente viu com Jonas, voltada ao futuro para existir, deve iniciar com a ação no nosso presente. Né? Para você ter essa ética, você tem que começar agindo, né? Para produzir essa extensão, né, da nossa relação, da nossa existência aqui junto com Gaia. Ela se baseia na escuta dos testemunhos e do lamento da natureza, pensando em conceitos benjaminianos, que ele fala dessa história, dessa natureza que se lamenta. A ética agora une oikos, a esfera política e ética. Com o triunfo do Homo Faber, a política culmina na eugenia para o Benjamin, né? Essa ideia de que esse modelo, que ele chama de primeira técnica, produz morte. Ele via aquilo porque ele vivenciou a Primeira Guerra Mundial, né, e reativou esse tipo de ideias no contexto da Segunda Guerra Mundial. Já a nova ética deve ser calcada na humildade, na modéstia, numa nova ética da responsabilidade, como a gente viu a partir do Jonas, que a ela se alia a noção benjaminiana de segunda técnica. Então, eu falo, o Benjamin definindo o que seria essa segunda técnica. A origem da segunda técnica deve ser buscada onde o ser humano, com uma astúcia inconsciente, chegou pela primeira vez a tomar uma distância em relação à natureza. Em outras palavras, ela encontra-se no jogo. A primeira técnica realmente pretende dominar a natureza. A segunda prefere muito antes um jogo conjunto, né, esse Zusammenspiel, né, entre a natureza e a humanidade. Então, essa ética pensada como jogo entre proximidade e distante. Proximidade na distância, distância na proximidade. Né? E também essa ideia dessa mudança nas relações de trabalho, produzindo, associada a essa nova técnica e uma outra relação com a natureza.
Então, as teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin para uma desconstrução da ideia de formação linear e progressiva típico do iluminismo e do humanismo. Justamente esse modelo, dessa razão universal iluminista, humanista, ela foi associada na modernidade a uma ideia de progresso linear, ascendente, que se dá dentro de um espaço vazio e homogêneo, que vai sendo preenchido. Eles projetam uma ideia justamente de uma história associada à técnica como a única história possível, que seria justamente a história europeia, né? Então, por isso que autores pós-coloniais como Chakrabarty, né, fala que a gente precisa provincializar a Europa, ou seja, mostrar que essa razão europeia, na verdade, nasceu de um continente, tem uma história, tem uma série de determinantes que produziram aquilo, e que isso não é uma razão universal, ela não deve ser simplesmente mimetizada e aplicada como se fosse um único modelo possível. E há séculos, né, nós pensamos assim, essa ideia de que existe só esse modelo de desenvolvimento e de sociedade que tem que ser mimetizado. A ideia, né, de que esse modelo de progresso é o único modelo possível e desejável, né? Então, se fala em países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, ou sempre, né, se coloca como modelo isso que aconteceu na Europa, sendo que se a gente for ver o que aconteceu em termos, por exemplo, da relação com a natureza na Europa, é uma relação de espoliação gigantesca, né? Nos Estados Unidos já aconteceu o mesmo, está acontecendo o mesmo agora nesse processo também de aceleração do capitalismo na China, né? Então, a gente reproduz sempre esse modelo, e o Benjamin, justamente essa crítica radical do progresso dele, vai no sentido de a gente acordar, despertar para outros modelos, assim como o Krenak também fala disso nos textos e nas falas dele. E aqui eu lembro essa famosa tese do Benjamin, né, do Ângelos Novos, onde ele descreve a história da humanidade do ponto de vista desse anjo, né, que está sendo, ele vai de costas em direção ao futuro, ele é soprado por uma ventania que é justamente uma tempestade, que é o progresso. Ele gostaria de voltar, de juntar os destroços da história da humanidade que vão sendo jogados aos seus pés, mas essa tempestade é tão forte, né, abre a asa dele, escancara ela, e ele vai seguindo em direção ao futuro de costas. Então, esse modelo de história do Benjamin, ele é extremamente atual, essa imagem, né, essa imagem de pensamento, para pensar um conceito também do Benjamin, que ele era um filósofo da imaginação, antes de mais nada, né, ele produzia imagens poderosas, né? Eu acho que ela é muito apropriada para a gente entender o que está acontecendo no mundo, não agora, mas é que, como o Benjamin viveu esse fundo do poço que foi o nazifascismo, nós vivendo também esse nosso fundo do poço, a gente tem percepção para entender essa história como catástrofe e ver que é necessário a gente sair, né, ativar esse freio da história, na metáfora benjaminiana, né? Novamente o Krenak. Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos, onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. É justamente essa atuação da imaginação que o Benjamin falava, um conceito dele muito importante de Bildraum, que é um espaço imagético. Devemos, contra essa política corrupta, né, que está o tempo todo falando que luta contra corruptos, a gente tem que produzir outros espaços a partir da nossa imaginação. É exatamente o que o Krenak fala aqui também, essa ideia de lançar esses paraquedas coloridos, né? Então, e ele vai, então, fazer uma valorização do sonho, assim como o Benjamin falava que nós temos que pegar as energias da embriaguez e trazê-las para a revolução. Ele escreveu isso no ensaio dele sobre o surrealismo, de 29. O Krenak fala dessa importância do sonho, né? Fala, para algumas pessoas, a ideia de sonhar, escreve Krenak, é abdicar da realidade, é renunciar ao sentido prático da vida. Porém, também podemos encontrar quem não veria sentido na vida se não fosse informado pelos sonhos, nos quais pode buscar os cantos, a cura, a inspiração e mesmo a resolução de questões práticas que não consegue discernir, cujas escolhas não consegue fazer fora do sonho, mas que ali estão abertas como possibilidades. Então, é mais do que a psicanálise, que vê o sonho como uma porta para o inconsciente. O Krenak propõe uma cosmovisão onde existe uma porosidade entre o mundo do sonho e o mundo das nossas questões práticas, né? Existe um saber onírico e não simplesmente algo irracional, incompreensível e sem sentido, né?
Esses sonhos são locais privilegiados que descortinam um novo olhar sobre nossas vidas. Além dessa abertura, isso eu comentando, dessa abertura que permite estruturarmos uma nova leitura do real e construir outras subjetividades, os sonhos são, em si mesmos, locais de moradia sem paredes. Krenak nos fala de que lugar se projetam os paraquedas do lugar onde são possíveis as visões do sonho. Aqui eu apresento, eu falei para vocês que eu ia falar um pouco mais das teses, né? Um pouquinho de momentos para o comercial. Isso aqui é uma nova tradução que eu fiz junto com meu colega Adalberto Müller, do Rio de Janeiro, professor de literatura, que é um grande tradutor também. E esse ano nós nos dedicamos, nos 80 anos, né, da produção desse texto, que foi o último do Benjamin, em 1940, e também nos 80 anos da morte do Benjamin, a gente fez uma tradução que leva em conta 4 das versões que sobreviveram, e é uma versão mais filológica, que não existia ainda no Brasil, que leva em conta os rabiscos, as marginálias das teses, né, que leva em conta também as notas e paralipômeno associados a ela. Então, a ideia é justamente reapresentar essas teses que têm uma qualidade gigantesca, né? O Benjamin ele pensou essas teses como uma maneira de se encarar o fascismo, né? Ele falou que a gente precisava de uma filosofia da história, de um conceito de história, né, à altura de nós encararmos o fascismo. Eu acho que tem uma qualidade gigantesca, porque, lamentavelmente, é isso que a gente precisa hoje em dia, né? Então, até aqui a versão do manuscrito da Hannah Arendt, que não existia traduzido para o português, a versão do Bataille, que depois foi encontrada pelo Agamben nos anos 80, que também não existia, a versão francesa, que o próprio Benjamin fez, a gente traduziu para o português, e uma versão que a Gretel Adorno copiou em 1942, de um manuscrito que está perdido, mas também uma versão interessante. Então, são 4 novas versões, como eu falei, com todas essas variantes, marginárias, rabiscos. É um modo de mostrar como essas teses, na verdade, não era um texto para publicação da maneira que ele foi publicado, que é uma coisa que, do tipo de publicação que tem em português, a gente esquece e apaga, né? Então, nessas teses e nos fragmentos, o Benjamin acentua muito essa questão do momento destrutivo, né? Nesses manuscritos, esboços e versões, né, sobre o conceito de história. Ele fala da tarefa de desconstruir a história universal abstrata e eurocêntrica. Ele formula a necessidade de se destruir os monumentos construídos pelas narrativas históricas tradicionais. Deve-se destruir e desconstruir primeiro a noção justamente dessa história universal, que eu estava falando para vocês. Essa história que é construída como um único modelo, né, dentro dessa longa epicidade, essa história dos vencedores, como diz o Benjamin, né, que é uma história linear, ascendente, que é uma história eurocêntrica, branca e masculina. A ela, Benjamin opõe a descontinuidade do tempo histórico. Se deve destruir também a ideia de narrabilidade da história, sua epicidade, essa grande epicidade dessa história única, monolíngue. Benjamin contrapõe a essa narrabilidade a necessidade de uma estrutura teórica robusta para o pensamento histórico, calcada da ideia de força destruidora da classe trabalhadora. E hoje devemos acrescentar a isso a força destruidora das mulheres, dos LGBT, dos negros, dos indígenas, de todas as minorias que são esmagadas pelo dispositivo colonial e suas continuidades. Desconstruir também a empatia com os vencedores. A ela, Benjamin propõe a tradição dos oprimidos. E eu cito Benjamin: o momento destrutivo, desmontagem da história universal, eliminação do elemento épico, nenhuma empatia com o vencedor. A história deve ser escovada a contrapelo. A história da cultura, como tal, é descartada, que é o que a gente mais faz, lamentavelmente, no mundo até hoje, essa ideia de cultura gestista, que é uma história sempre linear e muito eurocentrada. Ela deve ser integrada na história das lutas de classe. Destruir a tradição para salvar os acontecimentos. Então, não se trata só de destruição, de desconstrução, mas também de se fundar algo novo, né? Então, continuamos lendo dos fragmentos desses manuscritos, né, dos fragmentos em torno das teses sobre o conceito de história. Cito Benjamin: enquanto a ideia do contínuo arrasa tudo, a da descontinuidade é a base da tradição genuína. É necessário mostrar a conexão entre o sentimento de um novo começo e a tradição. A história não tem como tarefa apenas apoderar-se da tradição dos oprimidas,
oprimidos, mas também fundá-la. Isso é fundamental. Daí aquela história que eu falei do Bildraum, do espaço de imagem. A gente precisa de ter imaginação, criatividade para fundar essa tradição a partir dos fragmentos, dos traços, daquilo que sobreviveu, porque a história do dispositivo colonial é uma história de apagamento de histórias, de subjetividades, de línguas, como diz, por exemplo, o Krenak, como vimos acima. Libertar as forças destrutivas subjacentes à ideia de redenção. O Benjamin, nesse último texto, ele tem uma veia assim, messiânica muito forte. Função da utopia política. Olha que frase. Iluminar o setor digno de ser destruído. É necessária uma teoria da história a partir da qual se possa encarar o fascismo. Não há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie, onde o historicismo celebra a glória dos heróis ou gênios e heróis, o materialista histórico mantém distância. Então, toda aquela coisa do grande autor, do grande homem, do grande general, presidente, etc., né? O materialista histórico mantém distância, ele desconfia, ele desconstrói, né? essa aura que é construída em torno dessas figuras. Celebração é empatia com a catástrofe. Se você celebra essas pessoas, você está mostrando que você tem empatia com esse modelo da catástrofe, que produz catástrofe, que é esse progresso que produz, né, que é o triunfo de Thanatos. A história não tem como tarefa apenas apoderar-se da tradição dos oprimidos, mas também fundá-la. Desculpa, eu não vou ler esse último texto, porque, como estou falando, ele desaparece para mim. A virada pós e decolonial. Eu lembro do Frantz Fanon, né, e do seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que apresenta um poderoso projeto de descolonização e precisou, para tanto, mergulhar nas experiências particulares de negros nas Antilhas, na África, na Europa, para produzir um abalo nas epistemologias dominantes que reafirmam as dicotomias que sustentam a estrutura daquilo que pensadores como Adorno e Horkheimer chamaram de razão do esclarecimento, Aufklärung. Se esses pensadores da chamada Escola de Frankfurt levaram a cabo uma crítica dessa razão a partir da experiência do antissemitismo genocida e da devastação da Segunda Guerra Mundial, Fanon e outros autores, na trilha por ele aberta, engajaram-se no pós-guerra numa crítica dessa razão do ponto de vista da violência colonial, das lutas de independência colonial e de um pensamento pós e decolonial, né? É interessante, né, pensar essa questão, porque a Hannah Arendt, por exemplo, e ela é uma autora muito citada também pelos autores pós-coloniais africanos e afrodescendentes, ela percebe como aquilo que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial, as câmaras de gás, né, o Holocausto, a Shoah, né, foi ensaiado antes na África, né? Então, o dispositivo colonial ele é absolutamente central na história da violência dessa razão do esclarecimento. No âmbito das produções e trocas simbólicas, ocorre a mesma reatualização constante do ideário colonial e de suas hierarquias e violências. Cabe à visão decolonial da cultura propor outros modelos de relação interhumana e intergrupal, dando um basta à reprodução da violência colonial. Então, a tarefa de demolição de cartografias do poder. Eu lembro do Bonaventure Nidkung, que é um curador camaronês que vive em Berlim. A proposta dele é a de demolição de cartografias do poder, de recalibragem das relações humanas e não humanas, espaciais e sociais, baseada numa interdependência de todos os seres animados e inanimados que coabitam este mundo. Ou seja, não podemos pensar modo de construir o comum decolonial e projetos culturais e sociais decoloniais sem levar em conta o compromisso íntimo existente entre o sistema capitalista, a empresa colonial, o falocentrismo, a destruição socioambiental, o racismo, o antropocentrismo e o especismo. E aqui eu vou dar alguns exemplos desse outro Bildraum, desse espaço imagético, crítico, que é produzido por alguns artistas da contemporaneidade, né? Porque eu acho que a tarefa é não só tentar diagnosticar, criar certos conceitos, ou retomar certos conceitos, para a gente explicar criticamente, ou discutir criticamente o nosso presente, mas também tentar imaginar, né? Tem a epistemologia das imagens, né? Porque
existe um saber artístico, né, que também tem muito a nos ensinar. Então, a gente tem que dialogar com os artistas, e eu coloco aqui, por exemplo, esse trabalho de Rosângela Renault, que é um trabalho de 94, que é extremamente interessante, que ela fez no contexto de uma exposição sobre Brasília. Ela revisitou um arquivo morto de Brasília e encontrou lá carteira de trabalho de vários trabalhadores que tinham sido vítimas durante a construção de Brasília, que foi uma construção brutal, né, feita a toque de caixas. Em praticamente 2 anos se construiu uma cidade, né, com jornadas de trabalho de 14 horas. Foi formado um esquadrão de polícia específico para controlar esses trabalhadores. Eles eram reprimidos à bala em qualquer tentativa, né, de resistir, né, a esse regime semi-escravocrata. E essa homenagem dela é uma homenagem muito interessante, justamente tem esse título muito importante, muito sugestivo, né, de imemorial. Né? É um memorial imemorial porque não se tem memória. Novamente, a questão da história do apagamento. O Brasil é um dos países onde isso acontece de uma maneira mais radical. O dispositivo colonial sempre apaga o seu elemento de violência, né, que é constitutivo dele. Assim foi com relação à história da escravidão no Brasil, do genocídio indígena desde 1500 até hoje, como coloca o Krenak, né, mas também da história das ditaduras, da história da violência das nossas periferias, das nossas favelas, etc. Então, a Rosângela Renault encontrou, por exemplo, nessas carteiras de trabalho, esse tipo de justificativa, né? Eles foram dispensados por motivo de morte, né? De um cinismo brutal. E aqui, então, essa relação de aparição e desaparição, porque a gente vê que a Rosângela ela trabalha sempre com essa questão da precarização das imagens, afinal de contas, ela está falando de imagens desaparecidas, de imagens não inscritas, né? Então, a ideia dela não é simplesmente apresentar essas imagens escondidas, mas mostrar que essas imagens são imagens que são apagadas, né? O dispositivo desaparecedor das ditaduras latino-americanas, ele também desaparece com o desaparecimento, né? Ele oculta, ele não permite que se tenha uma memória dos desaparecidos. E a mesma coisa, esse mesmo dispositivo desaparecedor da desaparição também entra em ação quando se trata, né, das classes subalternizadas, das classes trabalhadoras, e que estão o tempo todo sendo, aliás, torturadas e desaparecidas nas nossas periferias agora. Né? Enquanto eu estou falando, está acontecendo isso no Brasil, isso não acontece só durante as nossas ditaduras. E aqui eu lembro da Cláudia Andujar, dos seus marcados, né, essa fotógrafa conhecidíssima internacionalmente, que foi uma série que tem uma origem também interessante. Ela estava junto com um grupo, né, de médicos da Escola Paulista de Medicina, com os Yanomami, ajudando eles a construir um prontuário médico para tentar ajudá-los, né, do ponto de vista da saúde deles, né? E para fazer esse prontuário, ela teve essa ideia de produzir essas fotografias com números, já que os Yanomamis eles têm uma relação muito intensa com o nome deles, é muito difícil eles revelarem o nome deles, além disso, eles mudam de nome ao longo da vida. Então, com a numeração, os prontuários puderam ser feitos. Só que, para produzir esses prontuários, essas fotografias de prontuário, ela, como uma grande fotógrafa, ela produziu uma obra maravilhosa, uma obra que tem uma qualidade estética e política e ética gigantesca, né? Então, eu lembro aqui do Schopenhauer, né, nesse livro que ele escreveu junto com Bruce Albert, da Queda do Céu, né, onde ele também fala ele faz essa antropologia, dessa contra-antropologia dos brancos, que é uma coisa absolutamente maravilhosa e vertiginosa e muito necessária, né? A gente precisa muito aprender com esse olhar ameríndio. As coisas que os brancos extraem das profundezas da terra com tanta avidez, os minérios, o petróleo, não são alimentos, são coisas maléficas e perigosas, impregnados de tosses, de febres, que só o Mama, o Deus Criador, conhecia. Olha que sabedoria, né? Por causa disso que a gente está agora, cada um fechado na sua casinha, porque a gente destrói, né, o bioma onde vivem esses vírus para pegar esses minerais que nós valorizamos tanto. Ele, porém, decidiu, o Mama, no começo, escondê-los sob o chão da floresta para que não nos deixassem doentes. Quis que ninguém pudesse tirá-las da terra para nos proteger. Por isso, devem ser mantidos onde ele as deixou, enterradas desde sempre. A floresta é a carne e a pele de nossa terra, que é o dorso do antigo Rutucara,
nome xamânico do antigo céu, caído no primeiro tempo. O metal que Omama ocultou nela é seu esqueleto, que ela envolve de frescor úmido. São essas as palavras dos nossos espíritos, que os brancos desconhecem. Eles já possuem mercadorias mais do que suficientes. Apesar disso, continuam cavando o solo sem trégua, como tatus canastra. Não acham que, fazendo isso, serão tão contaminados quanto nós. Estão enganados. Agora, e como, né? Todo mundo agora aqui preso, o mundo inteiro. Agora sabemos de onde provém essa fumaça maléfica. É a fumaça do metal, que também chamamos de fumaça dos minérios. São todas a mesma fumaça de epidemia Chavara, que é a nossa verdadeira inimiga, e que tem vários nomes. Hoje em dia se chama Covid. Então, aqui, né, os prontuários onde essas fotografias da Cláudia eram originalmente utilizados. Eu lembro também do Franz, né, o queridíssimo Franz Krasberg, né, que morreu recentemente, que fazia toda a obra dele dedicada justamente a um trabalho salvífico, né, da floresta, da natureza, de crítica desse nosso modelo, né, de progresso, né, como a gente vê aqui nessas belíssimas obras aqui diante dessa oca, que foi instalada na Bienal de São Paulo, justamente na Bienal de 2016, pelo Bené Fonteles, né, que é um artista também ambientalista, paraense, que nessa oca, dentro dela, ele também copia um trecho desse livro, A Queda do Céu, né, do Schopenhauer, né, onde ele fala, o Schopenhauer faz uma relação entre Omama, Omami aqui nessa transcrição, e os artistas, né? Então é muito bonito esse texto, eu não vou ler todo para vocês, que o PowerPoint está muito grande, mas é uma ideia de que os artistas eles precisam acordar a humanidade para mostrar o que está acontecendo. É justamente essa questão de criar esse espaço crítico de imagens, um espaço crítico de ação a partir desse novo espaço de imagens. Aqui a gente vê a Laís Mirra, nessa mesma Bienal, com essa obra que é também poderosíssima, que eu gosto muito, que se chama Dois Pesos e Duas Medidas, onde ela faz esses dois enormes totens, por assim dizer, com duas diferentes técnicas, né? Com a técnica ocidental de construção, com ferro, concreto, tijolo, e outro com uma técnica indígena. Só que essa técnica são madeira, barro, cipós, né? Só que dois pesos e duas medidas. Nós tendemos a achar que uma técnica é civilizada, associada à ideia de progresso, associada à ponta do progresso, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Outro dia eu estava lendo que nos últimos 70 anos, ou seja, desde 1950, a gente queimou mais a Terra do que os 12 mil anos anteriores tinha acontecido, né? Então, você vê que essa nossa técnica moderna ela é muito eficiente, né, para destruir a Terra. Enquanto a técnica indígena, que está aí há vários milhares de anos, a gente não sabe exatamente quantos, aqui nas Américas, não destruiu 1 centímetro quadrado, mas, no entanto, a gente considera uma técnica inferior. Dois pesos e duas medidas. Lembro também desse outro projeto, da mesma Laís Mirra, projeto Gameleira, que é interessante, que tem a ver também com uma questão da memória da ditadura, porque esse foi o maior acidente que aconteceu na história da construção civil no Brasil, em 1971, que foi a tentativa de construção do Palácio das Indústrias, em Belo Horizonte, com um projeto do Niemeyer, e simplesmente ruiu o teto, né, dessa construção, matando mais de uma centena de operários, e, na ocasião, era a ditadura, teve uma censura sobre esse acidente, o próprio Niemeyer a vida inteira negou, né, e a gente vê aqui que a Laís ela fez uma parede, então, com o nome de todos os operários, né, que era uma espécie de fazer uma tumba artística, né, simbólica para essas pessoas apagadas da história, vítimas justamente desse tipo de técnica que destrói, que mata as pessoas, que mata os subalternizados, e essa é a única prova de que existiu, além de algumas testemunhas, né, esse acidente, que é a única fotografia que sobrou. E foi a partir dessa fotografia que a Laís fez aqueles blocos que a gente viu no início, né, reduzidos, né, em termos de escala, para reproduzir esse terrível acidente, esse terrível trauma recalcado, literalmente recalcado, né, que vocês veem melhor a fotografia. Né, um nível de violência desse acidente.
E eu concluo com uma outra obra da Carrie Weems, From Here I Saw What Happened and I Cried, de 1995. Daqui eu vi o que aconteceu e eu chorei. Trata-se de uma releitura pessoal da história afro-americana. As imagens foram escolhidas pela artista a partir de vários arquivos que incluíam daguerreótipos de escravos de 1850 e imagens que vão até os anos 1950 com a luta pelos direitos civis. A sequência se inicia e termina com a imagem de uma esposa de chefe Mangbetu, feita nos anos 20 por um belga no Congo. A impressão criada é que Carrie testemunhou a história da violência racial contra os afro-americanos. É essa que é uma espécie da mise-en-scène do teatro que ela cria, né? Porque essa fotografia dessa negra do Congo, ela é apresentada, virada para o lado, onde está toda a série de fotografias que a gente vai ver, e no fim ela está olhando de costas, né, para vendo novamente toda essa mesma série. Então, essa ideia justamente de From Here I Saw What Happened and I Cried, né, que fecha a série. Né? Ela fotografou e ampliou essas imagens que ela colecionou, filtrando-as com cor vermelha e sobrepondo a elas um vidro. Textos foram gravados sobre o vidro, produzindo uma série poderosa de comentários que narra a história de modo a incorporar essa trajetória em nosso presente. Aqui, Carrie visou destruir a tipificação que mata e reduz os afrodescendentes a corpos dóceis e máquinas que trabalham. Para quem se interessar para ver a série inteira, que eu não reproduzo ela inteira aqui, é bem fácil achar, está no site dela, é muito acessível. Então, aqui começa, né, a série, como eu falei, tem essa primeira imagem, né, From Here I Saw What Happened, com essa fotografia feita no Congo belga, de 1920. Então, You Became a Scientific Profile, né, você se tornou um perfil científico, um tipo negroide, a construção da ontotipologia, a redução do outro, uma outrificação objetificante e abjetificante. O outro é abjetado pelo dispositivo colonial, né? Ele é simplesmente um tipo negroide ou outros tipos. Um debate antropológico, né? E aqui ela está falando de uma ciência colonial, como diz o Mbembe, o aquele Mbembe fala que tem várias ciências coloniais, entre elas a antropologia, né? Que evidentemente existe uma antropologia crítica, mas originalmente a antropologia ela era uma das ferramentas, né, de dominação. Você se tornou um objeto, né, da fotografia, né? Você se tornou uma mami, mama, mother, todos esses estereótipos, né, que a gente tem aqui no Brasil também, né? Você foi um soldado, né, que teve que ir a pé, eu fui um cozinheiro, né? Falaram que você se tornou a imagem do mal, você se tornou um brinquedo do patrão, depois se tornou um brinquedo da filha do patrão, né? E aqui ela faz uma alusão ao Strange Fruit, né? A música, né? Strange Fruit, essa famosa música que narra, né? Esses linchamentos e enforcamentos no sul dos Estados Unidos que existiram até meados do século passado, né? Com essa fotografia, que é uma fotografia também muito importante, né? Durante as lutas pela abolição. E essa é a última imagem da série, né? Como eu falei, novamente, essa mesma fotografia virada do outro lado, and I cried, né? From here I saw, né? And I cried. Ela chora no fim de ver essa história, né? Da catástrofe, essa história dessa violência toda que os africanos e afrodescendentes sofreram por conta desse dispositivo colonial. E eu chamo essa obra, ou essa última imagem, de um anjo decolonial da história, porque ela está aqui de costas, justamente olhando para essa catástrofe produzida pela tempestade que nós chamamos de progresso. É isso, gente. Muito obrigado pela paciência. Tudo certo? Deu para ouvir aí? Deu para acompanhar? Enquanto eu falava, eu não podia ver vocês nem ouvir, então... Continuo sem ouvir. Eu acho que o Arthur está falando e não acionou o microfone, será? Arthur, você está sem som. Eu não estou escutando, Arthur.
Eu não sei se tem mais alguém que poderia ajudar o Arthur aí, ou se alguém pode falar. Paulo, você está por aí? Arthur, você pode experimentar clicar na parte inferior da tela e vai subir uma barra branca. E nessa barra tem os botões. Você clica no microfone. Não está aparecendo a barra para ele? Não. Olha. Use o atalho Ctrl D. D de dado. É Ctrl D, sobe a barra, né? Não sei se o Paulo gostaria de falar alguma coisa, talvez, não sei, porque tá... o público está meio estranho. Ctrl D deveria funcionar no Enquanto Aí. o Arthur vai testando o microfone, bom, além de lhe dar os parabéns pela excelente palestra, né, acho que todos concordam, a gente aprendeu muito, eu queria já te fazer algumas perguntas. Há muitos e muitos comentários, né, no chat do YouTube, e também algumas perguntas, então acho que eu vou fazer uma das perguntas, Arthur, só até regularizar o seu microfone, e você já volta a assumir a mediação, só nesse momento, por essa questão técnica. Há uma pergunta, por exemplo, sobre como a arte pode ajudar a promover decolonialidade. Se você puder elaborar um pouco como as manifestações artísticas podem colaborar nesse processo de decolonização do pensamento e das práticas acadêmicas e artísticas, por favor. Obrigado, Paulo. É uma pergunta muito boa. É interessante que existe uma expressão que eu acho que é muito sintomática do modo como a gente lidava com a arte no sentido do modernismo, né? Que era aquela ideia do cubo branco. Então, a arte deveria ser exposta em cubo branco. E até hoje, a maioria das galerias e museus utilizam cubos brancos para apresentar arte. O cubo branco é uma invenção que foi feita para justamente cortar a arte da relação com a sociedade, como se a arte tivesse uma espécie de uma autonomia, que foi muito utilizada, né, no final do século XIX. Né, o Benjamin também critica essa ideia de uma arte autônoma. Né? E, na verdade, não existe arte autônoma. A arte que se diz autônoma é justamente essa arte que está associada àquela ideia da razão universal. É uma ideia que se considera imediatamente acessível a todos, né? E, portanto, ela não estaria ligada a nenhuma província. Por isso que a gente tem que provincializar, né, a Europa e esses artistas que se consideram apolíticos, que eles são políticos também. A sua maneira, qualquer obra de arte é política. Então, romper com o cubo branco, demasiadamente branco, né, é o que tem acontecido nas artes nas últimas décadas. Né? A gente pode pensar desde as novas vanguardas dos anos 60, e ultimamente tem toda uma questão de um artivismo também que se desenvolveu de uma maneira muito intensa. Né? Então, são artistas que vão para as ruas, vão para ocupações, produzem um efeito político a partir dos seus dispositivos imagéticos, né? Colocando sua imaginação, né, para atuar junto com essas demandas sociais, políticas que nós temos agora. Né? Por exemplo, muita coisa está sendo feita interessante no contexto da pandemia agora também, respostas artísticas do ponto de vista de vídeo, arte, mas não só. Né? Então, acho que os artistas eles têm a possibilidade de atuar justamente... Opa!
na criação do filtro de espaço magético crítico. Vou parar por aqui. Alô? Agora está dando para ouvir? Ah, legal. Obrigado. Eu não sei o que era, eu fiquei assim. Uhum. Olha, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu não sei, eu imaginei uma pergunta bem simples, Márcio, sobre a segunda técnica. Assim, eu queria perguntar se em algum momento o Benjamin elabora o que seria essa segunda técnica, em termos talvez mais práticos, e se essa segunda técnica, como que ela se relaciona com as tecnologias que a gente conhece, e se essa segunda técnica seria uma derivação dessa tecnologia que a gente conhece, ou seria algo totalmente diferente. E no seu artigo, a impressão que a gente tem é que quem elabora, de um certo modo, essa ideia teve uma ideia própria, desligada do Benjamin, se ele era um leitor ou não do Benjamin, né? O que eu ouvi dizer uma vez que eu acho interessante também é que o Willem Flusser não recorria a citações, né? Então ele não seguia essa questão acadêmica de referências e tudo. Mas a minha curiosidade em ouvir você seria: o que seria um exemplo? O que seria essa segunda técnica? Aonde que ela surgiu em algum momento? Ou como que ela surgiria? É isso. Obrigado. Legal. Boa pergunta, Arthur. Importante. Então, bom, não sei por onde começar. O Flusser, na verdade, não usava esse conceito. E o que eu penso é que o Flusser, ele poderia ter conhecido esse conceito, porque, na verdade, esse conceito o Benjamin introduziu numa das versões, assim como as teses têm várias versões, o Benjamin também tinha diferentes versões do texto dele sobre a obra de arte, esse famoso texto dele, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. É numa dessas versões que ele introduz essa diferença entre primeira e segunda técnica. Nos outros, ele utiliza o conceito hegeliano de segunda natureza, que é uma outra coisa. Então, quando ele fala da segunda técnica, nessa versão que está... Eu também fiz a tradução desse texto, foi publicado pela LPM, já tem uns 6 anos, eu acho, que é justamente a obra de arte da sua reprodutibilidade técnica, publicação da LPM, que custa, acho que, R$15. Mas, enfim, nessa versão, ele dá 2 exemplos. Ele fala que a segunda técnica tem como modelo a fotografia e o cinema. Que ele fala que são 2 técnicas que têm essa capacidade de não produzir, né, não serem necessariamente associadas à destruição. Agora, se a gente pensar, o Flusser, ele desenvolve essa ideia, porque ele vai, no universo das imagens técnicas, ele vai produzir uma concepção dessas imagens técnicas associada à imaginação também, ao empoderamento da imaginação, como o Benjamin com a teoria dele do espaço das imagens, né, o Birhal, e também associada a uma utopia. Existe uma utopia imagética em Flusser e em Benjamin. De certa maneira, existe também uma utopia mnemônica. No Flusser é muito clara. No Benjamin é muito claro. O Benjamin fala, né, nas teses dele, que ele associa essa ideia de desse freio da história, dessa produção de um inteiramente outro na história, com uma liberação na nossa memória recalcada. Então, todos aqueles que não tinham história, todos os povos sem história, todos esquecidos, de repente seriam recordados para ele numa espécie de catarse mnemônica universal, né? É uma metáfora que ele pega da tradição mística judaica e católica. Está lá no Orígenes, a ideia de apocatastase, salvação integral do mundo, não sei o quê. Mas o Flusser, que também era um místico, também é interessante, os dois eram místicos, né? Ele não era tão ligado nessa questão da memória, mas ele pensava numa imagem empoderadora, né? Numa imagem que produziria uma outra relação entre os humanos. Ele dizia assim: ou nós vamos virar escravos dos aparatos e dos tecnocratas que produzem esses aparatos, que vai ser o novo fascismo, ou a gente vai ocupar esses aparatos e produzir essa
Revolução Imagética, que é o que ele aposta nesse livro dele, que é um dos últimos no universo das imagens técnicas, que é um livro super interessante e super controverso, mas eu acho muito legal e muito cheio de ideias para a gente digerir, porque é um livro que tem muita coisa ali que ainda não caiu a ficha, eu acho, na gente, para a gente ler esse texto. Mas o Benjamin, sim, os dois exemplos que ele dá são esse, fotografia e cinema. Agora, se você pega, tipo, um Harun Farok, né, esse cineasta genial, né, iraniano-alemão, ele acredita, ele era muito benjaminiano. Aliás, o Flusser também lia e citava Benjamin, viu, Matuque? Ele não citava muito, mas Benjamin aqui e ali ele citava. Ele era um leitor do Benjamin. Agora, eu acho que ele não leu essa versão do Benjamin, do ensaio dele sobre a obra de arte, na qual ele fala de segunda técnica, que foi publicada só muito tardiamente, se eu não me engano, em 89. O Flusser morreu em 91. Eu acho que o Flusser não acompanhou isso aí, porque ele também não era um filólogo do Benjamin. Ele lia os livros do Benjamin lá, da maneira que ele lia tudo, né, se apropriando das coisas, né? Então, eu acho que ele não conhecia esse conceito de segunda técnica do Benjamin, mas a gente pode descrever no Flusser uma ideia de segunda técnica também, e tem paralelos bem interessantes, que é justamente o que eu tento fazer nesse artigo que eu passei para você, que você deu para alguns dos seus alunos aí. Tá ótimo, obrigado. Olha, o professor Paulo Fará mandou duas perguntas, né? Uma primeira pergunta que foi registrada no chat do YouTube. Qual o papel dos artistas e das artistas contemporâneos e contemporâneas na reflexão sobre os genocídios de hoje? E ele completa: o genocídio imperialista que segue no Congo, mas também os genocídios negro e indígena no Brasil. Então, a pergunta é: qual seria o papel do artista contemporâneo ou da artista? Essa foi a primeira pergunta que veio pelo chat. Tá legal. Estou lendo mesmo. Tá. Eu posso responder? Claro, por favor. Tá, eu vou mostrar duas imagens aqui, três imagens, eu estou procurando aqui num outro PowerPoint meu, de três artistas que eu acho muito legais. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, novamente. Compartilhar uma janela. Compartilhar. Ok, você está apresentando para todos. Vocês estão vendo a minha apresentação ou não? Sim. Estamos vendo. Legal. Tá, então, essa aqui é uma artista da África do Sul, a Zanella Muholi. Ela tem um projeto que se chama justamente Faces and Phases, em que ela faz fotografia de mulheres, né? Sobretudo mulheres lésbicas. E ela explica de uma maneira, acho que muito interessante isso. Tem a ver aqui com genocídios, estou pensando aqui genocídios, né? Também dessa questão da homofobia, da transfobia, etc., que no Brasil vira assassinato, em muitos países isso vira também genocídio, né? Das pessoas que não são, né, heteronormativas. Então, olha como ela explica esse projeto, que é um projeto justamente de criação de um espaço de imagem crítico, para que todos da sociedade entendam que existem outras imagens, outras subjetividades. Diante de todos os desafios que nossa comunidade encontra diariamente, iniciei uma jornada de ativismo visual para garantir que haja uma visibilidade queer negra. Faces and Phases é sobre nossas histórias e lutas que encaramos. Faces expressam a pessoa e Phases significam a transição de um estágio da sexualidade ou expressão e experiência de um gênero para outro. Faces também é sobre o confronto pessoal entre mim como fotógrafa, ativista, e as muitas lésbicas, mulheres e trans men com quem interagi de diferentes lugares. As fotografias dessa série atravessam espaços de Gauteng, Cidade do Cabo, Mafeking e Botsuana, a Suécia. Então, aqui a gente tem mais algumas das imagens.
São projetos, né? São projetos super interessantes. A gente tem também aqui o Jaime Laureano, né? Um artista paulista interessantérrimo, né? Muito crítico, uma arte afiadíssima. Ele tem um site com um monte de obras, todo mundo pode entrar lá e ver. Esse aqui é República, Democracia Racial. Ele pinta com uma pemba branca o mapa do Brasil. A pemba branca é um instrumento utilizado dentro das religiões afrodescendentes no Brasil, e a República aqui é representada por uma estrofe do nosso maravilhoso hino à República, que diz o seguinte: 1 ano depois da abolição de 1888, que, segundo Abdias Nascimento, esse modelo de abolição brasileiro era um modelo genocida, porque você simplesmente faz com que as pessoas sejam colocadas na rua, proíbem a mendicância, proíbem a atividade associada a religiões afrodescendentes, você proíbe a capoeira, enfim, você criminaliza e começa a colocar os negros em prisão, como acontece até hoje, em 2021. Então, o que diz esse nosso maravilhoso hino? Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje, o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Então, você vê o processo de apagamento, de destruição da história da escravidão no Brasil começa logo 1 ano depois com esse hino. Então, o Monumento às Bandeiras, do Jaime também, onde ele reproduziu o monumento do Brecheret em cima de um tijolo, utilizando bala de revólver que a polícia utiliza para reprimir as periferias, as chamadas balas perdidas, né? Então, ele revela a gigantesca violência que está contida em todos esses monumentos ao bandeirantismo, que eram pessoas que eram escravocratas, estupradores, etc., né? Tem outras obras dele que eu não vou mostrar aqui porque não dá tempo, mas eu lembro também da Rosana Paulino, professora da ECA, que também tem obras maravilhosas, como essa Parede da Memória, de 94, como uma espécie de virada, eu considero, na história da arte afrodescendente brasileira, da arte negra afrodescendente, onde ela utiliza fotografias do álbum de família dela para produzir justamente uma parede resistente da memória, uma inscrição, uma contra-inscrição daqueles que não tinham direito a ter memória, de ter uma subjetividade, que eram sempre outrificados. Então, é justamente um projeto de saída, né, desse espaço da outridade sem self, né? É isso. Tá, obrigado, Márcio. Olha, aqui tem uma outra pergunta da Laísa Tossin. Ela pergunta o seguinte: eu gostaria que o professor Márcio falasse mais sobre o racismo ecológico. É a pergunta dela. Eu falei muito rápido disso, eu nem expliquei. O racismo ecológico é assim: quando acontecem esses crimes, né, socioambientais, como, por exemplo, o Belo Monte, quem são as primeiras vítimas? Um crime dessa monta, na verdade, toda a humanidade é vítima, óbvio, porque a gente está falando aqui de destruir um dos principais rios, né, do bioma amazônico, né, que é o Xingu. É um crime assim, inacreditável a dimensão dele para produzir uma quantidade irrisória de energia, né, inclusive que está sendo canalizada para uma indústria de alumínio que tem ali perto e precisa dessa energia. Então, você destrói, né, não sei quantos alqueires ali de floresta amazônica, acaba com boa parte do rio Xingu e destrói o meio ambiente de populações ribeirinhas e populações indígenas, né, como os Arara, né, enfim, tem várias etnias que moram por ali e que simplesmente não podem mais pescar e não podem mais viver, porque eram etnias que eram dependentes daquela floresta, né? Então, a mesma coisa aconteceu nas questões das barragens, né, de Mariana e de Brumadinho. Novamente, populações ribeirinhas são as mais afetadas, populações indígenas, quilombolas, sempre esses que são considerados nada pelo sistema, né? Esses megaprojetos econômicos, eles carregam, né, uma espécie de ideologia que era central durante o período da ditadura, né, que era a doutrina de segurança nacional, que pensava, por exemplo, no domínio da Amazônia do ponto de vista estratégico. Então, aquele lugar tinha que ser, a civilização tinha que ser levada à Ileia Amazônica, era o que se falava na época.
esse monte de asneira. E aí jogavam napalm em cima dos indígenas, metralhavam eles para abrir estradas, né? Produzir, construir hidrelétricas. Então, é esse tipo, quer dizer, do ponto de vista dessa ideologia, da comoditização da natureza, não existe população que mora ali, aquelas pessoas ou aquelas coisas que estão ali simplesmente estão atrapalhando e elas têm que ser eliminadas, né? É como um gênio brasileiro recentemente disse, né, os indígenas são, pobres sobre terras ricas, né? E como a gente leu com Schopenhauer, é exatamente o contrário, né? Os ricos na história são os indígenas, porque eles têm uma riqueza imaginativa e tecnológica que a gente tem que aprender com eles, né? Completando, quando você falou de riqueza tecnológica, a tecnologia indígena seria um exemplo de segunda técnica? Bom, aí é uma invenção minha, né, Arthur? Porque, evidentemente, o Benjamin nunca pensou nesses termos. O Benjamin é de uma geração de intelectuais, né? Ele morreu ali em 40, viveu de 1892 a 1940, que a questão dessa crítica, desse modelo universal da razão, estava começando a engatilhar. Justamente é isso que, 2 anos depois, o Adorno e Horkheimer formulam, né, nesse famoso ensaio que eles escreveram em conjuntas, que é justamente a dialética do esclarecimento, né? Isso estava sendo gestado ali por esses intelectuais junto com o Benjamin, mas ele ainda não tinha dado essa virada no sentido de perceber essa relação, né, dessa razão, que justamente como coloca o Krenak, a partir da experiência dele, né, da visão de mundo dele, de uma maneira claríssima, né? É um tipo de razão que abstrai tudo, né? Você não depende da natureza, o que história é essa? Uma humanidade autônoma com relação à natureza? Que coisa absurda é essa, né? Ou então essa ideia também de um universalismo abstrato, que produz um modelo que seria um modelo único e monolíngue, etc., né? Mas, assim, por outro lado, como ele, nas teses, ele percebeu esse modelo da história como catástrofe, percebeu a necessidade de se construir um modelo que fosse antípoda desse modelo ascendente, linear, da temporalidade vazia, e etc., ele nos dá vários instrumentos conceituais para pensar os nossos desafios. Então, acho que a gente pode tentar articular certas complementaridades, entende? Porque a gente não pode esquecer que o Benjamin, justamente como eu falei aqui, lembrando do Mbembe citando a Hannah Arendt, né? Ele foi vítima desse modelo de razão genocida, que produziu o nazismo e que produz o genocídio indígena, negro, etc. Entende? É interessante. Hoje em dia, os autores que eu tenho mais gostado de ler são justamente autores que estão circulando nessa questão do Atlântico Negro, e os indígenas, as feministas negras, porque são aqueles que trazem uma experiência, que conseguiram romper com esse nós abstrato da academia que enche o saco e que é uma mentira, né? E conseguem falar em primeira pessoa a partir da sua experiência, né? E é isso, é assim que o Schopenhauer fala, é assim que o Krenak fala, é assim que os intelectuais interessantes falam, e o Mbembe fala muito disso, e o Fanon foi mais ou menos quem introduziu isso, de certa maneira, nessa tradição, né, dos pensadores africanos e afrodescendentes contemporâneos, né? Onde ele vai pensar o mundo a partir do seu lugar. E é assim que se deve pensar o mundo, né? Não a partir de um lugar abstrato. E por isso que eles são super interessantes. Então, eu acho que tem certos autores que a gente consegue identificar uma relação com esses autores contemporâneos, porque passaram por situações semelhantes, né? Eles passaram por humilhações semelhantes, né? Uma parte da família do Benjamin acabou em câmara de gás mesmo, assim como a família do Kafka também acabou em câmara de gás, a família do Freud, né? Então eram pessoas que viveram esse sistema genocida, né? E que responderam na sua teoria ou na sua literatura a isso. E que por isso que eu acho que essas pessoas têm uma atualidade, né? Isso, assim, é quase um lugar comum falar que o Kafka ele conseguiu descrever muitas coisas do nazismo sem ter conhecido o nazismo. Ele morreu em 24, ele morreu muito antes. Mas ele viveu uma Europa intensamente racista, viveu o caso Dreyfus, etc. Então, ele pôde, né, transformar isso, elaborar isso em literatura.
Olha, como você não seguiu o chat, eu olhei um pouco. Teve uma observação dessa Laísa, que acabou de fazer uma pergunta para você. Ela citou um fato, talvez ela conheça mais Brasília, mas ela citou um fato de não apenas de afastamento dos operários de Brasília, mas também de assassinatos. E um dos comentários do José Renato é que ele nunca tinha ouvido dizer disso, eu também nunca tinha ouvido dizer disso. Ela cita textualmente que houve uma chacina dos operários de Brasília porque eles queriam cantar ou dançar o carnaval, queriam comemorar o carnaval, e era proibido. Quer dizer, eu acho que a mesma coisa que você falou agora da abolição, também parece que aconteceu alguma coisa similar. Quando Brasília terminou, os operários foram excluídos ou alijados, ou... Foram para as cidades satélites, né? Isso tem relação com essa questão do território, da ocupação, da cidade? Claro, né? Esse sistema, esse modelo que nós seguimos, né? E no Brasil, eu acho que é sempre bom afirmar isso, né? Essa questão da colonialidade no Brasil, eu acho que é um dos países mais fortes no mundo, porque é o único país da América Latina, que eu saiba, que mantém o seu formato desde a época anterior, né, à independência. O Brasil não mudou, né? Simplesmente se passa de elite em elite a herança desse país, né, e se reproduz sempre esse mesmo modelo racista, colonialista, que só vê na natureza commodity, fonte de riqueza, e quer o trabalhador só absolutamente servil. Toda vez o Antelme, né, esse sobrevivente do campo de concentração, primeiro marido da Marguerite Duras, ele tem uma frase de 48 que cabe muito para o Brasil. Ele falava: toda vez que o operário se transforma o pobre se transforma em proletário, o burguês se transforma em SS. É isso que acontece no Brasil. Cada vez que está tendo um processo, que nem estava tendo ali no começo dos anos 60, de conscientização, lutas camponesas, operários reivindicam. Não, é tudo comunista, não sei o quê, vamos lá, pau na máquina, né, vamos salvar o Brasil, vamos salvar a democracia. E fazem 20 anos de ditadura para salvar a democracia, maneira estranha de salvar a democracia. Né? E agora a mesma coisa, articularam ali um golpe nesse século, né, porque... por mais que a gente possa fazer 1000 restrições e críticas à esquerda brasileira, a verdade é que a direita não conseguia emplacar um presidente e deram um golpe, né? E produziram, através das mídias, um salvador da pátria, que foi eleito, assim como Hitler foi eleito, a gente não pode esquecer, né, que ditadores são eleitos também, né? Então, enfim, é mais ou menos por aí. Olha, eu não sei, se alguém tiver outras perguntas, eu estou aqui escutando, eu estou vendo aqui, vamos ver o que o Paulo falou. Então, tem uma pergunta do Antônio Rodrigues aqui, que eu vou ler também, dá licença. Apesar da guinada da extrema-direita e da hegemonia da técnica, principalmente a serviço da exploração em larga escala, não parece que um outro mundo está em curso. De maneira muito mais intensa e declarada, como podemos ver pela tradução e divulgação de trabalhos de africanos, curso este muito próximo da chave benjaminiana. É isso. Tá. Bom, primeiro tem uma coisa, o Benjamin, ele falava, ele era um grande leitor dos surrealistas, né? E ele leu nos surrealistas essa ideia de organizar o pessimismo, né? Acho que a gente não deve se levar pelo pessimismo, não deve cair numa posição melancólica, não deve ser tomado pela angústia. A gente tem que produzir justamente outras imagens, porque a ideia é que essas outras epistemologias, essas outras imaginações que normalmente são recalcadas e não têm espaço, elas produzem outras narrativas, produzem outros saberes e, portanto, outras subjetividades e possibilidades de construir um novo presente ou um novo futuro. Né? Essa que é a ideia, né? Se o fascismo ele aposta na radicalização do monolinguismo, na radicalização dessa história única, né? Não sei se você sabe, mas uma das reações absurdas do Trump ao
Black Lives Matter, ele decretou que vai ser criado um grande parque monumental da memória dos grandes homens nos Estados Unidos. Então, vão fazer um monte de estátuas gigantescas, esses grandes vultos, lá sei eu, ele já deu até o nome das pessoas que tem que estar lá, não sei o quê. Então, assim, eles reproduzem, né, sempre esse monolinguismo. E eu acho que, na contramão disso, a função justamente dessa contracultura, de toda essa resistência, né, das universidades, também isso que eu falo, as universidades elas têm que conseguir romper, né, com seus muros. É até interessante que, nesse contexto das lives, a gente até está conseguindo falar também com pessoas para além dos muros da universidade, né? A gente pode justamente tentar emplacar outros modelos, né? Modelos justamente plurilíngues, né? Modelos da diferença e não desse falso universal, né? Porque a questão é que esse culto do universalismo é um culto paradoxalmente nacionalista, né? Isso está muito claro, sobretudo quando o Mbembe estuda a França, que ele conhece muito bem. Ele fala dessa relação entre o universalismo francês e o nacionalismo francês e a dificuldade da França de lidar com a diferença e com o cosmopolitismo. Eu acho que isso é uma questão muito grave, porque o monolinguismo produz violência. Aqueles que não conseguem falar, eles se tornam violentos. Né? Eles podem se tornar violentos. Não que seja uma reação desejável ou a única que seja, mas pode acontecer isso. Né? E justamente o que tem que ser posto na mesa são outras propostas de sociedade, não essa dos muros que está aí, né? De deixar as pessoas morrerem no Mediterrâneo. Essa indiferença, né, dos muitos políticos europeus diante do que acontece na África, nessa questão do êxodo africano. Então, acho que são modelos que têm que ser abalados. A ideia é essa, né? Resistir. A gente não pode se entregar ao pessimismo, senão aí acabou mesmo. Temos que ter utopia, temos que ter esperança, temos que ter sonhos, temos que apostar. Eu acho que isso sem dúvida. Bom, olha, aqui tem mais uma pergunta que provavelmente vai ser a última, que é o seguinte: a Arlete Fonseca de Andrade pergunta: gostaria de saber qual o nome do artista ou da artista que fez as imagens de africanos em vermelho na crítica dos estereótipos desses povos. Tá. É a Carrie Me. Eu vou projetar porque, de repente, tem um problema aí do meu inglês. Eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui no... Eles veem o chat? Não, né? Tá, então eu vou projetar. Não tenho certeza absoluta, mas parece. Se eu colocar no chat, eu acho que eles não veem, né? Eu vou projetar na tela novamente para ela. Oi, Márcio, pode deixar que a gente escreve no chat do YouTube. Se você projetar, a gente copia, tá tudo bem. Ah, tá. Ó, tá aqui, ó. Mas por que não está aparecendo? Vocês estão vendo? Carrie Me Weems. Carrie Maeweems. Carrie My Weems. Como eu falei, se vocês derem esse nome dela, ou simplesmente From here I saw what happened and I cried. Né? Vocês vão achar. Eu vou copiar o nome dela aqui no nosso chat. Se vocês conseguirem passar aí, tá ótimo. Deixa eu parar de transmitir a tela, deixa eu interromper o compartilhamento. Pronto, gente. Isso aí. Muito obrigado por tudo. Tá bom. Olha, eu só queria fazer uma observação. Esse evento, né, organizado pelo professor Paulo Fará, ele vai continuar até dia 18 de dezembro, quer dizer, né, vão ter muitos mais palestras, mais eventos e debates. Legal. E, na verdade, sei lá, talvez o próprio Paulo pudesse falar um pouco, mas eu vou tentar, então, se ele quisesse falar, está aberto. Mas eu tenho uma pequena curiosidade sobre a Unicamp, porque na USP, nesse programa chamado Diversitas, né, que muitos de nós aqui estamos participando, foi aberta essa opção de cotas para refugiados, pessoas trans,
negros, quilombolas e indígenas, entendeu? Então, tem todo um esforço desse programa de pós-graduação em acolher essa população normalmente excluída, e isso está levando a uma série de reflexões, assim, por exemplo, o Diversitas aceita que o exame de ingresso seja feito na língua do refugiado. Se ele ainda não domina a língua portuguesa, ele pode fazer um exame escrevendo numa língua própria, ou eventualmente até falando, né? Isso eu ainda não sei. Mas tem toda uma discussão do professor Sérgio Byron, será que a oralidade também não seria um veículo do conhecimento, da ciência, e como que de algum modo, esse Universidade em Transformação é o resultado de uma reflexão do Paulo de que o corpo discente da universidade está em transformação, porque a universidade está começando a acolher, né, essas minorias. Eu tenho uma certa curiosidade apenas se algo similar está acontecendo na Unicamp, ou qual é a situação atual da Unicamp? Não, nós temos cota social, racial, estamos inserindo agora, num processo inicial, né, mas eu espero que vai dar certo também, de cota trans, e também tem apoio, cotas, não sei se exatamente cotas, mas enfim, admissão de refugiados, tem todo um projeto de apoio, inclusive de apoio financeiro, residencial, para refugiados. Agora, essa questão, se a prova ela é escrita ou oral, isso realmente eu não sei. Eu tenho até colegas que poderiam te responder que estão ligados a esse projeto. Eu não estou diretamente, eu só sei que existe, né? É uma coisa que me deixou muito feliz. E eu te digo, eu comecei a dar aula na Unicamp há 20 anos atrás, não existiam essas cotas, a Unicamp mudou radicalmente para melhor com esse processo, na introdução paulatina dessas cotas. A gente tem realmente uma pluralidade maravilhosa em sala de aula hoje em dia, inclusive na pós-graduação. Isso foi fundamental para todo mundo, sabe? E a qualidade dos trabalhos, né, o resultado, as pesquisas, né, também, de certa maneira, são influenciadas por esse corpo discente. Eu acho que é um processo muito legal que está acontecendo. E também a gente tem um processo, né, a gente tem um curso de estudos literários lá no meu instituto, que é um curso também que procura ser aberto em termos, eu sei como vocês no Diversitas são, em termos de disciplinas, né? Os alunos podem circular bastante em outras faculdades, outros institutos, que também eu acho que é uma coisa muito positiva nesse nosso mundo, que rompe um pouco, né, com esse logografo falocentrismo, tá? Da faculdade de letras e linguística, que são sempre ligadas a essas coisas, né? Então, acho que é super fundamental, né? Eles podem fazer curso de música, de cinema, de qualquer uma das artes, de filosofia, de sociologia, de antropologia das imagens, enfim. A ideia é realmente pôr em movimento a universidade e a cabeça de todo mundo. Abandonar a confortável imobilidade. Bom, Márcio, então, olha, muito obrigado pela sua presença, e eu agradeço, em meu nome, da disciplina, que eu convidei muitos meus alunos de Alterciência, né? E também do programa de pós-graduação, do Diversitas, e do ciclo Universidade em Transformação, organizado pelo professor Paulo Fará. Então, a gente agradece muitíssimo a sua presença, a sua fala, a sua disposição. E eu acho que foi muito enriquecedor para todos nós. Obrigado. Obrigado ao convite. Queria só me somar ao professor Arthur, agradecer sua excelente palestra, professor Márcio, agradecer ao Arthur, essa organização, como sempre, como todas as palestras e debates que ele organiza, né, de relevância fundamental, e acho que falo em nome de todos os que acompanharam, que ainda vão acompanhar, porque todos esses debates ficam no canal do YouTube do ciclo Universidade em Transformação, então muita gente vai continuar a ver e a debater isso no site, na plataforma digital, nas redes. E então agradecer mais uma vez essa possibilidade e só reforçar que o ciclo se mantém até 18 de dezembro, então ainda tem
quase 2 meses ainda, com mais de 100 palestrantes, com muitos temas interessantes que podem ser acompanhados. E em relação, um breve comentário em relação à questão do plurilinguismo, enfim, acho que você trouxe muitas temáticas fundamentais. Só comentar brevemente a questão do plurilinguismo mencionada pelo Arthur e, claro, e por você na sua palestra, de fato de que o Diversitas tem se preocupado muito com isso mesmo. Então, uma possibilidade das provas serem feitas em diversos idiomas, uma possibilidade da qualificação, então, a proficiência com ampliação para línguas não indo-europeias. Então, a gente entende que promover decolonização é promover também a possibilidade de construção de conhecimento em línguas indígenas, em línguas africanas, em línguas asiáticas, né, em línguas não indo-europeias. Então, o Diversitas já adotou o árabe, adotou o Kiswahili, tem adotado alguns idiomas e tem discutido fortemente a questão das línguas indígenas. Então, só esse breve comentário e reforçar o agradecimento. Muito obrigado. Muito feliz. Legal. Então tá, falou, gente. Muito obrigado, Paulo, Arthur, a todos que participaram aí do evento, e continuemos, né, nas pesquisas, nas lutas e nas conversas aí. Obrigado. Valeu. Boa noite aí para todos. Obrigado. Felicidades. Tchau. Obrigado.